Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo no canal Concurso Barro Branco. E atendendo, as solicitações dos seguidores, de vocês que porventura me acompanham, eu preparei um vídeo no qual eu fui buscar lá no último edital, lá no último diário oficial, pós-prova, qual foi a nota necessária, qual foi a nota que o aluno tirou para ficar aí entre os 600 primeiros colocados. Considerando que nesse edital de agora, serão convocados para as demais etapas até os 600. Olha só, então, se você vai prestar essa próxima prova, vem comigo que eu vou te ajudar e vou demonstrar para você qual é a nota necessária para que você fique entre os 600 primeiros colocados. Vem comigo, vamos que vamos. Fala pessoal, conforme eu disse, mencionei, o tema do vídeo de hoje é explicar para vocês qual é a nota necessária para ficar entre os 600 primeiros. E para você que não me conhece, meu nome é Alexandro Gomes, criei esse canal para ajudar você, para demonstrar para você que se você quer se tornar um oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, você deve seguir um passo a passo. Seguindo um passo a passo, você precisa entender como funciona a prova, como funcionam as etapas, tudo que é necessário para que você de fato se torne um oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Antes que os pessimistas de plantão, sempre tem aquele cara que fala, pô Alexandre, reduziram as vagas, é difícil, blá blá blá, blá blá blá. Bom, a prova quando eu prestei lá da Academia do Barro Branco, eu passei no edital na prova de 2009, assumi a posse em 2010 na Academia do Barro Branco. Antes, nos editais anteriores, eram sempre 200 vagas, 150 vagas, chegou até 220, 250 vagas. No edital que eu passei, foram 60 vagas masculino. E aí você vai falar, pô, o Alexandre é inteligente, etc. Não, não é isso. A diferença é que eu aprendi como que nós devemos estudar. E estudar para um concurso público, para a prova da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, considerando que você vai, a partir do momento que você assinar a posse, você vai estudar durante 4 anos na Academia do Barro Branco, você vai receber um salário para isso de aproximadamente R$5.000. Quando você for declarado aspirante oficial, você vai receber um salário de R$10.000 aproximadamente, e você vai ter uma progressão na carreira, diferente de outros concursos. A Academia do Barro Branco, para que você se torne um oficial, quando você se formar, você já vai ter uma progressão na carreira. Então, você vai ser promovido a aspirante, depois de 6 meses aí, segundo tenente, depois primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. É lógico que você tem lá os requisitos que você deve fazer, tem que continuar estudando, e por isso que eu gosto muito da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Você deve continuar se aperfeiçoando para que você vá subindo na carreira. E isso que é o bacana. E com base na meritocracia, no seu estudo. Então, se você é uma pessoa que pensa em progredir na carreira, depende de você, tá? Então, eu gosto de fazer essa introdução porque sempre tem aquelas pessoas que falam, pô, eu não consigo, acho difícil, estudei em escola pública. Eu também estudei em escola pública. Morava na comunidade, então eu segui aí uma metodologia, e essa metodologia que fez com que eu conseguisse passar na prova. E se eu conseguir, com todos os problemas, você também pode e deve fazer o seu melhor. Eu sempre falo isso, E aí as pessoas também podem falar, pô, Alexandre, faltam menos de 60 dias para a prova. Pô, Alexandre, faltam 40 dias para a prova. Sei lá quanto que você vai estar assistindo esse vídeo, Mas eu sempre falo assim, eu sempre tenho uma premissa. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Se prepare para essa prova. Se dedique, dê o seu melhor. Se você fizer o seu melhor com a ciência de que você está destinando o seu tempo para aquilo, beleza, bacana. É certeza que você vai ter um resultado bem melhor na prova. Agora, se você ficar aí reclamando, falar que não dá tempo, que isso, que aquilo e bababá, nunca vai dar tempo. Abriu esse edital agora, o ano que vem nós teremos um outro, que todo ano tem o edital para a Academia do Barro Branco, Você nunca vai passar. Então coloque como prioridade isso e vá para cima. Beleza? Fechado? E aí, conforme o prometido, após essa introdução,
tá certo? Lembrando que a prova da Academia de Polícia Militar do Barro Branco é uma prova que ela é dividida em duas partes, digamos assim. A primeira parte, né, é uma prova que tem 80 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma e apenas uma alternativa correta, fechou? E para que você passe para a segunda etapa, digamos assim, né, que seria a correção da sua redação. A redação ela vale 20 pontos. Você tem que acertar no mínimo 40 questões para que você seja considerado habilitado, tá certo? E aí, se você acertar 40 questões de 80 possível, eles irão corrigir a sua redação. A redação vale 20 pontos, conforme eu disse. E você tem que acertar no mínimo 10 pontos de 20 para que você seja considerado habilitado, tá certo? Só que assim, se você acertar o mínimo para ser habilitado, que seria 40 mais 10, você teria aí 50 pontos. No concurso da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, quem acertar no mínimo 50% da prova num contexto geral, dificilmente vai conseguir passar para a próxima etapa. Isso com análise dos últimos editais. Você vai ter que ter uma nota superior, considerando que nesse edital serão 165 vagas e eles irão chamar, né, para as demais etapas pós-prova 600 candidatos, né, e os candidatos que empatarem na última colocação. Fechado? Então, só para dar essa introdução aí para vocês. E aí, o que eu fiz, né, pessoal? Eu fui lá no Diário Oficial. Diário Oficial de quando? Do último edital. Pô, Alexandro, mas o último edital, a banca foi outro. Pô, senhores e senhoras, é assim, ó. A banca agora vai ser a FGV, né? É uma banca mais criteriosa, digamos assim. Só que assim, ela é criteriosa para todo mundo. Não é só para você. Ela é para todo mundo, né? Então, se você estiver estudando com disciplina, se você estiver estudando com metodologia, lembrando que estudar não é só, né, ficar assistindo o vídeo, dando um play, vendo o conteúdo de forma aleatória, não é assim. Tem uma metodologia, né? Tem aí, ó, as atividades diárias que você deve fazer, atividades semanais, atividades mensais que você deve fazer. Lembrando que nessa etapa agora, o ideal é você ter uma noção do conteúdo que é mais cobrado. Né? Os meus alunos mesmo, eles já têm lá um módulo que os professores separaram e gravaram demonstrando, né, o conteúdo que foram mais cobrados nas últimas provas. Pô, Alex, mas a banca mudou, é mais criteriosa. Beleza, mas o conteúdo programático é o mesmo, né? Então a gente estudou lá a última prova da FGV, lógico que estudamos. E você precisa entender isso, saber o que é mais cobrado, para que você não fique perdendo tempo com conteúdo aleatório, beleza? Tá certo? Então, eu vou aqui apresentar para vocês o conteúdo, né, que eu busquei lá no Diário Oficial, tá certo? O que eu fiz? E aí é importante vocês terem uma noção também, tá? Noção de quê? Do que aconteceu. A prova do ano passado, ela foi realizada no dia 18 de agosto, tá? No dia 18 de agosto teve a prova. E aqui, ó, olha só, no dia 6 de setembro, então agosto, né, já saiu o resultado já preliminar. Então, olha só aqui, convocação para a etapa de exame de aptidão física. Os candidatos estiverem dentro do número de vagas previstas, que no ano passado teve um número maior de candidatos, beleza? Esse ano reduziram em razão da quantidade de vagas, também reduziram aí os demais convocados para a próxima etapa. Fechado? Então, olha só, menos de um mês já saiu a classificação preliminar, classificação final preliminar. Então, para você ter uma noção, pô, eu vou fazer a prova agora dia 13 de julho. Então, em até agosto, lá para o dia 6, 7 de agosto, já teremos uma classificação. E logo em seguida já começam aí as demais etapas, que é o TAF, e até porque o TAF agora está mais tranquilo, né? Não tem mais aquelas pontuações, agora você vai ter que tirar uma nota mínima lá e você já vai passar. Fechado? Tudo bem? Se você não sabe com relação ao TAF, tem um vídeo aqui que eu preparei e eu estou explicando lá o que mudou no TAF aqui no canal também. Beleza? Fechado? E aí, pessoal, vamos lá. É importante também que vocês saibam, né? Vou até dar uma ampliada aqui, ó. Que vocês saibam quais são as matérias, né? As matérias aí que caem, né? Então, aqui o primeiro colocado, né? Acertou 71 pontos. Puta, de 100 pontos possíveis, né, pessoal?
Não, de 80 pontos possíveis ele acertou 71. Caramba, mandou benzaço. Precisa necessariamente, né, tirar essa nota? Lógico que não, se você tirar essa nota, bacana, mas também não tirar, né? Olha aqui, de 100 pontos possíveis ele atingiu 87% da prova, né? Teve um empate técnico aí. Foi o Diego e o Léo, os dois meus alunos. Olha só, então é interessante que você saiba, né, o que aconteceu, quais são as matérias: história, filosofia, sociologia, geografia, língua portuguesa, língua estrangeira, que pode ser aí inglês ou espanhol, matemática, física, química, biologia, noções de administração pública, noções de informática. Basicamente são essas matérias aí que caem no concurso da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Se você é a primeira vez que está assistindo o vídeo, e aliás, se você não está inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, porque aqui eu coloco conteúdo constantemente, explicando para você o que é necessário para que você passe na Academia do Barro Branco, e você tem que entender isso. Afinal, águia voa com águia, tá? Então você tem que saber tudo o que acontece, tem que saber qual nota, o que você tem que fazer nas demais etapas, enfim, eu coloco aqui constantemente o conteúdo. E por que eu faço isso? Na época que eu estava na mesma condição que você está agora, sonhando em ser um oficial, eu não conhecia nenhum policial militar, não tinha internet como tem hoje, não conhecia nenhum oficial, enfim, as pessoas não sabiam explicar como funcionavam, como que era a vida na Academia do Barro Branco, e assim vai. E eu, né, aqui no intuito de ajudar vocês, eu, né, coloco conteúdo constantemente para vocês. Se você tiver dúvida, né, de qualquer coisa, pergunte aqui, ou então pergunta lá no Instagram, no perfil do Instagram, porque lá eu coloco conteúdo todo dia para ajudar você. Fechado? Tudo bem? Então, senhores, nós temos que saber o que é cobrado. E é uma outra pergunta que normalmente me fazem, né, constantemente, é se eu posso zerar em alguma matéria, né? Ah, pô, Alexandro, será que eu posso zerar alguma matéria? Sim, você pode zerar alguma matéria. Tanto é que, ó, olha aqui o terceiro colocado. Ele foi o terceiro colocado. E ele zerou em noções de administração pública, que é um conteúdo jurídico, basicamente, né? Cai lá direito constitucional, Constituição estadual, lei de acesso à informação. Então, se você não tem noção disso, vai ser mais difícil você ficar estudando. Então, nessa fase agora, o ideal é você concentrar onde tem, né, o maior quantitativo de questões, como, por exemplo, aí português. Português tem um número considerável de questões, né? Matemática também. Pô, Alexandre, mas matemática eu não sou bom, né? Mas tem que saber, tem que, no mínimo, né, focar aí na matéria que é mais cobrada, no conteúdo que é mais cobrada, e ir pra cima, sem ficar arrumando desculpa, meu. Tem que fazer o seu melhor, tá? Então, basicamente aí é essa introdução aí que eu quis fazer pra vocês. Então, é possível zerar? É possível zerar, né? Tem gente que zera literalmente aí noções de administração pública, se a gente fizer uma análise, ó. Mas tem gente que zera também informática, beleza? Tá certo? Então, ó, isso pode acontecer. E aí, né, o foco da aula é saber, né, qual nota é necessária para ficar entre os 600 primeiros, considerando aí que serão 600 que serão convocados para o TAF, tá? Então, é importante que a gente saiba aí qual nota eu tenho que tirar para ficar entre os 600 e ir lá para a cabeça. Olha só, pessoal, quem ficou aqui entre os 600, na verdade eu marquei aqui os 621 porque são os 600 mais os empatados na última colocação. Então, se fosse essa prova agora, né, quem tirou 50 pontos, quem acertou 50 questões possíveis de 80 e tirou aí 15 pontos possíveis, né, 15,455 pontos possíveis na redação, ficou com a média final de 65,455, tá? Então, o candidato que fez 50 pontos, né, fez lá 50 pontos, tirou na redação 15,455, ele ficou com a nota de 65,455 e ele foi, digamos aí, convocado aí seria convocado para a próxima etapa, porque ele estaria entre os 600 primeiros, beleza? Fechou? Então, basicamente, essa seria a nota aí de um aluno. Pô, Alexandre, se eu tirar 48, ó, teve aluno que tirou 48, mas foi melhor aí na redação, tá? Então, tem que ter essa variação. Se porventura faltar aqui, tem que, né, gabaritar e tirar uma nota melhor aí na redação, beleza? Fechado? Então, por isso a importância de também fazer redação. Por isso que no meu método, a professora corrige a redação, né? É interessante que
que o candidato tenha a noção da correção da redação com base nos critérios que são exigidos pela banca, que estão sendo cobrados no edital. Então, preparei esse vídeo aqui para você ter essa noção, qual nota, né? Qual nota você deve buscar aí para que você fique no mínimo entre os 600. Então, a importância de você fazer um bom simulado, para você saber aí como que você está indo e você trabalhar as suas fraquezas. Fechado, pessoal? Então, acredito que ajudei nesse vídeo, um vídeo aí para que você tenha noção do que você precisa fazer para, né, ter uma nota aí, ser convocado para as demais etapas. E, mais uma vez, faça o seu melhor. Sem ficar arrumando desculpa, estude de manhã, à tarde, à noite, o horário que porventura você tiver, mas faça o seu melhor. Lembrando, não é de qualquer jeito, tem uma metodologia. Essa metodologia eu explico, né, no meu método Missão Barro Branco. Então, não fica aí arrumando desculpa, perdendo tempo estudando de forma aleatória. Faça o seu melhor. E se você gostou desse vídeo, né, dê o like aí para me ajudar. Se tiver alguma dúvida, coloque aí que em breve eu estarei respondendo para vocês. Fechado? Vamos que vamos? Vamos que vamos. Um abraço, força e honra. Foco, foco, foco!